de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, boa noite, meus queridos irmãos. Todos estão bem? Espero que sim. Vamos nos colocar de pé. Preparar o nosso coração. Quero convidar os irmãos aqui presentes que fechem seus olhos, abaixem suas cabeças e façam uma oração de entrega nesse momento. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua família, o seu coração, os seus desejos. Vou dar em torno de uns 5 minutinhos para a gente poder se preparar, tá bem? Pai Santo, Pai amado, obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente neste lugar. Recebe, Pai, todos os corações e todas as mentes, que o Teu Espírito Santo possa tocar em nós, Pai, que possamos sair daqui diferentes do modo como chegamos. Nos renova, Senhor, nos dê aquilo qual nós precisamos, que é o Senhor. Nos alivia, Pai, de toda a carga, porque o Senhor é o nosso Deus. No nome santo de Jesus, Pai, que possamos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Esteja com os louvores, Senhor. Esteja com a mensagem, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Vamos todos juntos? Por meio de Jesus... Vamos tentar de novo? Coloca aí, por favor. Vamos lá. Por meio de Jesus, portanto... ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é
Então, ofereça ao Deus Santo o seu sacrifício de louvor nesse momento. Cante e exalte o nome dele, amém? O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais. Bem forte, sem limites. Sem limites, me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Sem limites, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a
essência do meu louvor. Não sei explicar? Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dou. Dar-te-ei mais que uma canção. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Entregue sua vida nesse momento a Ele. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. Perdão, Senhor. A essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Amém? Pelo que eu tô vendo, não tem ninguém nos visitando, tem? Tem visitantes hoje? Se tiver, mais de uma vez. Alessandra. Alessandra, esposa do Luciano, né? É, amém. Então, vamos cantar a música dos visitantes então. Eu peço a você que saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, dê um abraço caloroso, dê uma boa noite, dá uma palavra de saudação, de paz para ele, dá uma bênção sobre a vida dele neste momento. Sai do seu lugar, cumprimente seu irmão. Vamos cantar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo Que essa igreja ama você. não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, gostaria de chamar a irmã Marli para estar nos inspirando neste momento com uma participação especial.
Graça e paz para a igreja. Gente, eu sei que aqui na igreja eu sou a mais novinha. Não de fisionomia, né? Mas do tempo. Mas eu me encontrei muito bem aqui e senti desejo de fazer homenagem também ao pastor. Mas eu posso dar um tempinho ele chegar? Fala. Vamos prosseguir então, irmãos? Daqui a pouco a nossa irmã Marli retorna, faz a sua participação, a sua homenagem, né? Tá bom? Vamos prosseguir com o nosso culto. Prosseguindo, 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim: lembrem-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Neste momento, você tem a oportunidade de trazer aqui na frente seus dízimos, suas ofertas, entregue a sua vida aos pés do Senhor, coloque seus pensamentos, coloque seus objetivos, coloque tudo que tem no seu coração aos pés do Senhor neste momento. E eu convido a você que cante essa música conosco. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. amém. Vou inverter a ordem aqui um pouquinho. Para as crianças conseguirem acompanhar a participação, vou pedir à irmã Marli, então, que venha neste momento, faça sua participação e que nossos corações sejam agraciados com essa homenagem. Agora vai.
Eu não tenho playback, porque eu não sou cantora, né? Eu venho aqui só prestar uma homenagem para o nosso pastor. Então, o louvor é bem antigo, do jeito que eu sou, né? Então, vamos cantar junto, quem souber. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas as buscar lá foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura tuas feridas e quer te salvar. Acho que é as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas as buscar lá foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Eu lembrei porque essa semana o pastor se preocupou com uma das ovelhas e veio a nós perguntar porque essa ovelha faz parte da minha família, né? Então, eu fiquei pensando, enquanto os meninos, as crianças prestavam essa homenagem, eu pensei, realmente, todo dia acontece as mesmas coisas com o nosso pastor. Cada dia é uma pessoa triste, ele vai conversar para saber por que está triste, ou que deixou de vir, ele está ali, se está precisando de alguma coisa. Eu creio que ele está sempre pronto a ajudar a sua ovelha. Como esse pastor, né, que perdeu aquela ovelha, estava perdido, preocupado, e deixou as outras num cantinho e foi buscar aquela que estava sumida e estava machucada, né? E ele foi lá, resgatou a sua ovelha, colocou no ombro e trouxe, cuidou, sarou a ferida. Então, ele ora pelas feridas do nosso corpo, da nossa alma, e o Senhor Jesus tem cuidado da vida dele, ele tem se preocupado cada dia com a vida de cada um. Que Deus possa falar melhor, né? Em cada coração de cada um de nós aqui hoje. E muito obrigada pela oportunidade. Amém? Então, vamos continuar. Peço às crianças que se coloquem aqui na frente, para estarmos orando. Convidar a irmã Lucimar para orar nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas. Chamar o pastor aqui também, para a irmã Lucimar orar pelo pastor, pela mensagem que será trazida aos nossos corações, pelos enfermos. Amém, crianças? Amém? Amém, João? Amém, Caleb? Amém, Enzo? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, graça te damos, ó Deus, por mais um dia, por mais uma noite, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, que hoje foi um dia muito especial.
onde na terra, Senhor Deus, se comemora o dia daqueles que são chamados por Ti para pastorear suas ovelhas. Muito obrigada, Deus, por esse dia. Senhor Deus, eu te peço que Tu continues sustentando Teus filhos, colocando-os de pé, Senhor, fazendo a Tua vontade, conforme Tu queres. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor, desviados, estão na igreja, mas não estão pregando Tua palavra. Ó Deus, que eles venham ter verdadeiramente um encontro contigo, que o Teu Espírito venha, Senhor, falar com eles, para que essas ovelhas não se percam. Continue, Senhor, no caminho, aquele que cremos, ó Deus, da salvação. E nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra que tem sido pregada, nós cremos, ó Deus, que aqui neste lugar, Deus, Tu tem feito presente, tem sido preparada essas ovelhas para no grande dia, Senhor, quando Tu chegares, Ele prestar conta de cada um. Pai, toma ele nas Tuas mãos, Senhor. Agora, Senhor Deus, eu Te agradeço por todos os dízimos e ofertas aqui entoadas na Tua casa. Deus, em nome de Jesus, que Tu continue, ó Deus, dando um coração grato a cada um dizimista, ofertante desta casa. Senhor Deus, se tiver alguém, Senhor Deus, desempregado, que Tu possa abrir, Pai, janelas do céu e abrir porta de emprego, Deus, em nome de Jesus, Pai. Multiplica, Senhor, tudo aquilo que foi dado, nós cremos que foi de coração. É um pouco, Senhor Deus, de tudo aquilo que tem dado nas nossas vidas, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Pai, agora também eu lembro, Senhor Deus, das pessoas que se encontram debilitadas, pessoas que se encontram, Senhor Deus, nos hospitais, acamados, enfermos, os membros dessa igreja que todos estamos precisando de oração, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço que o Teu Espírito venha neste momento, Deus, visitá-los, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo restauração física, Senhor, espiritual. Em nome de Jesus, eu Te peço, Deus, faz um milagre no meio do Teu povo. O Teu povo tem clamado, o Teu povo tem orado, tem chegado a Ti pedindo socorro nesse momento as curas espirituais e físicas, Deus. Contempla, Pai, o desejo, pedido do coração de cada um, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu Te peço. Senhor Deus, aqui estão as Tuas crianças, Pai. Senhor, é tão importante, especial para Ti, que a Tua palavra diz, Senhor Deus, se nós não ficarmos, Pai, como estas crianças, pura, inocente, não iremos entrar no reino do céu. Então Te pedimos, Deus, cuida de cada criança aqui que está, cada criança que um dia que passou, meu Deus, nós sabemos qual é o futuro dessas crianças, porque Tu tem preparado, ó Pai, para cada uma delas, Pai, uma vida, um futuro que só Tu sabes, Pai, é o melhor. Então continua com cada uma delas, Pai. Incomoda os pais, os avós, ó Deus, para estar trazendo as crianças para aprender a Tua palavra, fazer conforme fala a Tua palavra, Provérbios 6:26, que diz: ensinai ao menino no caminho que se deve andar. Senhor Deus, que Teu Espírito venha abrir neste momento, Pai, a mente dessas crianças para que elas possam assimilar tudo aquilo que foi ensinado nas salas. Usa, Senhor Deus, cada uma das Tuas servas, a minha vida, a vida das outras tias, Pai, para que possa melhor ensiná-los, conduzi-los no Teu caminho. É que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, e já também Te peço, ó Deus, que Tu possa conceber o Teu servo dos altos céus, Pai, a Tua sabedoria, para que ele possa nos trazer, Senhor Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta. Pai, em nome de Jesus, usa o Teu servo mais uma vez, para a glória do Teu nome, Pai. Já Te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Boa noite, queridos. Vamos tentar de novo? Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nossas crianças, elas revelam, né, no comportamento delas o quanto elas gostam de estar na casa do Senhor. Nós precisamos orar pelas nossas crianças. Deus tem mexido aqui com a vida de algumas crianças. Essa semana
existe a escala de oração do departamento infantil, onde as crianças, as mães, incentivam os filhos a orarem pelos seus coleguinhas e por pessoas da igreja. E essa semana o Arthur, né, o Heitor, da irmã Simone, do irmão Nilson, orou pela irmã Neila. E a Simone enviou o áudio da oração, e nós ficamos assim, impactados com o desembaraço dele, orando, clamando pela vida e pela saúde da irmã Neila. Hoje pela manhã ele ficou mais tímido aqui na hora da oração, porque é a primeira vez que ele fica diante da igreja para orar. Mas se os irmãos prestaram atenção, os irmãos percebem a autoridade com que ele ora. E isso nos chama a atenção, porque está mostrando o desenvolvimento dele com as coisas espirituais. Então, tem o Eduardo também, o Dudu, né, o neto da Dilma, ele já falou: eu quero ser pastor, eu vou ser pastor. Teve uma quarta-feira aqui que ele pregou, surpreendendo a gente. Hoje ele veio, na hora da foto, ele correu: não, eu vou tirar foto ao lado do pastor. Ficou do meu lado aqui, eu abracei ele para sair na foto. Então, essas manifestações, embora eles o façam de maneira infantil dentro do contexto, né? Mas a criança, ela é transparente, ela é muito sincera. Nós temos também a Maria Luísa, que no dia que teve o culto do departamento infantil, né, ela me surpreendeu de maneira extraordinária. Todas as perguntas que a mensageira fez, ela respondeu de maneira correta, com desembaraço, sem tremer. Então, o nosso departamento infantil tem muitas carências, muitas limitações ainda, mas as professoras estão comunicando e ensinando a palavra de Deus com a bênção do Senhor. E a gente tem visto isso na vida das nossas crianças. Por isso nós precisamos orar, entender essa fase delas. Elas vêm para cá agitadas. Hoje de manhã quando elas vão participar, elas ficam numa agitação, mas essa fase vai passar. Essa fase vai passar, e no nome de Jesus, nós veremos essas crianças se tornando adolescentes, jovens, crentes, né? Homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus nós veremos isso. Nós temos alguns exemplos aqui, né, de jovens que cresceram aqui, chegaram aqui crianças, cresceram aqui e são servos do Senhor, que gostam de trabalhar para o Senhor. A gente tem o Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo cresceu aqui, veio para cá garoto, menino, né? A Rebeca, né? Então cresceram aqui. O Arthur, que é o homem da interlocução com a igreja aqui no Ministério de Louvor, né? O Kevin, que não chegou aqui menino, mas em pouco tempo tem demonstrado um crescimento. A Carol, que chegou aqui novinha, né? E hoje possui e revela um conhecimento teológico muito grande. Não é à toa que ela é professora da Escola Bíblica Dominical. Então Deus tem nos dado, Deus tem nos honrado com estas vidas que cresceram aqui, estão se tornando obreiros do Senhor aqui, não é? E só Deus sabe que futuro tem reservado para estas vidas preciosas. Então vamos orar, vamos acreditar no trabalho, vamos trazer crianças e vamos ter paciência e amor com as nossas crianças. Daqui a pouco elas estão correndo lá embaixo, fazendo arte, quebrando a planta, né? Às vezes eu mesmo chego e brigo com elas, mas eu brigo sempre dentro daquele espírito, né, de acalmar, né? Mas a gente recebe o carinho deles e a gente é carinhoso com eles. Outros dias eles pegaram aqueles bonequinhos que usa lá no fantoche, né? Estava meu neto e o Enzo, se eu não me engano, né?
pegaram, estavam brincando de briga com os fantoches, lá na varanda da igreja. Eu cheguei, que negócio é esse aí? Que história é essa aí? Aí briguei, né? Aí peguei e guardei, a Ana Paula depois levou para lavar e consertar os bonecos. Eles estavam brincando de briga com boneco, né? Trocando soco com o fantoche, coitado do fantoche. Por isso que o nome é fantoche, né? Apanha, apanha, apanha e não reage, né? Então, enfim, mas daqui a pouco passa, essa fase passa e a gente vai estar vendo o resultado final do trabalho do nosso departamento infantil. Que bom que voltamos a este lugar, estamos sentindo falta de muita gente nessa hora, mas está aqui quem Deus trouxe a este lugar, nós vamos comunicar a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos à leitura de 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. Enquanto os irmãos se preparam para a leitura, eu quero mais uma vez agradecer as manifestações de carinho através do culto desta manhã e agradecer aos irmãos que enviaram a mensagem direto para o meu zap, parabenizando pelo dia do pastor. Muito obrigado a todos vocês e não deixem de orar pelo pastor, pela esposa do pastor, pela família do pastor. Esse é o nosso pedido principal. Orem por nós. Vamos nos colocar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis 17, do verso 1 ao verso de número 7. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado por estarmos na Tua casa, obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra, esse tempo de reflexão também te agradecemos, mas pedimos a Ti, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao coração de cada um de nós, e que o Senhor use este Teu Filho que fala contigo nesta hora, por graça e misericórdia, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida e também na vida de todos aqueles que estarão ouvindo a palavra do Senhor neste momento. Perdoe os nossos pecados, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queiram se sentar, queridos. Quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito do tema providência divina em tempos difíceis. A providência divina em tempos difíceis. E nosso objetivo é levar a cada um dos presentes a entenderem que Deus tem um compromisso firmado com o seu povo, com a sua igreja, com os seus filhos, com aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus. E justamente porque Deus tem esse compromisso firmado, Ele vai estar conosco, cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo, se você é alguém que acompanha
o noticiário, e eu sugiro a você que você não fique preso a só um canal de comunicação de notícias. Nós temos hoje uma ferramenta poderosa para que nós nos informemos de maneira adequada, que é a internet, não é? Então, use aí a internet para você ter acesso a outros canais de comunicação, além dos tradicionais, para que você saiba exatamente o que está acontecendo em nosso país e no mundo. E é lógico que nada está fora de contexto, tudo faz parte de um contexto que temos aqui falado muitas vezes. Estamos caminhando para o fim, e nós não falamos isso para causar o terror, colocar medo, não. Como mensageiro do Senhor, a gente está aqui para dar o recado de Deus, para avisar, não é? Para sermos o atalaia, ou aquele que exerce o papel de sentinela, não é? Qual é o papel do sentinela? Sentinela, ele se coloca numa posição privilegiada, num certo posto, e ele vigia, não é? Uma certa região, de acordo com o campo visual dele. E o papel dele é alertar quando vem perigo. Então esse é o papel do sentinela. Esse é o papel do mensageiro, do pastor, do pregador da palavra de Deus. Nós somos os sentinelas do Senhor, e portanto o nosso papel é alertar, é chamar a atenção do povo do Senhor, chamar a atenção das pessoas, não é? Para os perigos iminentes, mas muito mais que isso, também nosso papel é informar as pessoas a respeito daquilo que Deus está disposto a fazer na vida daqueles que confiam nele. E a palavra de Deus está cheia de exemplos assim. Falamos que o tema é a providência divina em tempos difíceis. Mas o que é a providência divina? A providência divina, queridos, é o meio pelo qual Deus conduz com sabedoria e amor todas as coisas na vida de suas criaturas. Então, o Deus que criou é o Deus que cuida, né? E ampliando esse pensamento, dizer que Deus é providente significa dizer que Ele cuida, governa e sustenta todas as coisas. Embora a gente olhe para esse mundo e veja, e nós chegamos à conclusão de que esse mundo está um caos, está uma loucura, não é? Não há como controlar esse mundo, não é? Humanamente falando, mas isso não está fora do controle de Deus. E Deus continua cuidando e governando e sustentando aquilo que Ele criou, por incrível que pareça. E eu acho isso tão interessante quando paramos para pensar nisso, porque você pode pensar no seguinte: quando foi que parou de chover? Quando foi que parou de chover, irmãos? Quando foi que parou de fazer sol? Quando foi que parou de ter noite? Quando foi que parou de crescer vegetação? Quando foi que os pássaros pararam de reproduzir? Que os animais da África pararam de reproduzir? Que os peixes no mar pararam de reproduzir? Nunca aconteceu isso. Nos períodos de chuva, a chuva vem, cada dia o sol aparece, né? Após cada dia veio a noite, a vegetação continua se reproduzindo, tanto é que se você tiver um terreno e não capinar ele, o que vai acontecer? Não é? Vai crescer a vegetação ali.
né? Os peixes continuam reproduzindo, os pássaros continuam reproduzindo. Eu acho tão bacana a natureza. Eu moro no 4º andar de frente para a rua, e a minha rua tem muitas árvores, então pela manhã, e de acordo com o período do ano, a gente acompanha a reprodução dos pássaros. A gente sabe quando eles estão com filhotes, a gente sabe quando o gavião ataca, a gente acompanha isso. É muito interessante esse equilíbrio da natureza, o equilíbrio que há nas coisas que Deus criou, né? Todo dia o gavião sai para caçar, mas ele não consegue acabar com os pássaros, porque há um equilíbrio, há uma determinação de Deus, não é? Então, aquilo que Deus criou não para, continua funcionando, mesmo com as intervenções do ser humano. Hoje, o ser humano ele já tem equipamento que ele provoca chuva. Tem havido uma discussão muito séria com relação a isso, não é? Inclusive essa situação que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, essa discussão chamou a atenção, veio à tona esse assunto, né, sobre essa capacidade que o ser humano tem de interferir, né, no clima. Mas o que Deus estabeleceu continua acontecendo, porque Deus criou, Deus cuida e governa. Deus não abandonou a sua criação. Então, quando falamos que Deus é providente, estamos lembrando que Deus cuida, governa e sustenta tudo que Ele criou. Elias, esse grande homem de Deus, uma vida que nos inspira, ele é chamado por Deus para, no período ali do reinado de Acabe, que foi um rei ímpio, terrível, que gerou uma família de mulheres terríveis. As filhas de Acabe e Jezabel foram mulheres terríveis, que levaram seus maridos a serem homens ímpios, né? Tanto é que Deus, mais para frente, ele extermina a descendência de Acabe. Tamanho era o problema que os descendentes de Acabe causavam na vida do povo de Deus. Então Acabe foi um rei ímpio, mau, mas a sua mulher conseguia ser pior. Eu não estou falando isso aqui para falar mal das mulheres, eu estou aqui lembrando a história, né? Jezabel realmente, ela foi uma mulher muito má, e ela discipulou suas filhas no mesmo comportamento, no mesmo procedimento, e por isso Deus então, ele extermina, ele zera a descendência de Acabe por causa desse discipulado que ele e Jezabel fizeram na vida dos seus filhos. E naquele tempo em que Acabe estava à frente do povo de Deus, levou juntamente com Jezabel aquelas 11 tribos, né, que faziam parte do reino ali de Samaria. Deus estava castigando, exercendo o seu juízo, e ele levanta Elias para que Elias entregasse uma mensagem para Acabe, avisando que durante 3 anos não choveria. Então, era uma forma de Deus exercer o seu juízo, de castigar o povo que estava andando longe dos caminhos do Senhor. E ele então orienta Elias a ir para um determinado lugar para viver ali debaixo dos cuidados de Deus. Então ele vai ali para o ribeiro, né? E o texto diz que ele foi sustentado de maneira sobrenatural. Não é por quê? Porque os corvos levavam pão para ele e levavam carne, não é? Quem gostaria de comer carne aqui do bico do corvo, hein? Levante a mão. Por que não, gente? Mesmo Deus mandando, você não comeria? Então por que não?
Seria difícil mesmo, né? Porque o corvo é um bicho que come. Ele é um pássaro, né? Ele é carnívoro, né? Ele come os filhotes dos outros pássaros. Ele é terrível, né? Então, e é tido cultural. Mesmo isso é cultura, não é uma verdade, né? É o mau uso daquilo que Deus criou. Mas se passa uma imagem negativa, né? Quando se fala em corvo, pensa-se no mal, nas trevas. Eu não quero saber de corvo, não é? Mas Deus, quando criou os corvos, Ele não falou isso: vocês serão animais das trevas. Não está escrito isso não. Tá bom, gente? Né? Mas Deus sustentou o seu profeta através dos corvos. Depois, em função da falta de chuvas, Elias é orientado por Deus a ir para uma outra região, que ali ele seria sustentado por uma viúva. Outra situação interessante, né? Porque a viúva já era uma pessoa que naturalmente naquela sociedade passava por dificuldades. Mas Deus diz assim: vai para lá que uma viúva vai sustentar você. E Elias vai para lá, e Elias vivencia essa experiência de ser sustentado pela viúva, mas em contrapartida Deus sustenta a viúva através também de Elias, né? Através de Elias. Então, esse texto nos coloca diante de questões interessantes, porque fica claro que Deus cuida dos seus. Deus não desampara os seus. E para aquilo que nós haveremos de enfrentar a nível de futuro, nós vamos precisar aprender a confiar de verdade no Senhor. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui algumas coisas que quero compartilhar com vocês. A primeira coisa é que Deus, por meio do profeta, Ele comunica o que iria fazer, mas provê o devido sustento para o seu servo. Queridos, a gente está vivendo um tempo em que a palavra de Deus já registra o que está por vir. Mas essa mesma palavra está cheia de ensinos que garantem que o Senhor estará conosco até a consumação de todas as coisas. Deus chama Elias e diz: Elias, avisa para Acabe que não vai chover durante 3 anos. E certamente Acabe, que vivia do ministério, isso é interessante, Acabe vivia do ministério, não é? Ele deveria ser o primeiro a se preocupar: mas peraí, Senhor, se não chover vai faltar comida, e como é que vai ser? Como é que eu vou ficar, Senhor? Não é? Mas Elias, ele era um sujeito tão vinculado ao Senhor que ele não tem essa preocupação. Até porque Deus, no mesmo momento em que diz para ele o que ele deveria falar para Acabe, Deus já o orienta: olha, você vai para tal lugar, lá você vai beber do riacho e os corvos estarão levando o alimento necessário para a sua sobrevivência. Elias tinha a responsabilidade de falar em nome do Senhor, de anunciar aquelas coisas que iriam acontecer. Essa notícia, a falta de chuvas, era algo gravíssimo sobre a vida do povo, já que eles dependiam da agricultura e da criação de gado. Então, sem chuva, não é? O gado morreria de sede e de fome, e eles também não teriam como colher, fazer novas plantações e colher. Então seria um tempo de fome, de dificuldades. Mas Elias recebeu ali a garantia do sustento sobrenatural de Deus. Você vai beber do riacho e você vai receber alimentação
através dos corvos. O que eu aprendo aqui? Que para Deus não há limites para cuidar de mim. Para Deus não há limites para cuidar de nós. Olhamos para frente, não há boas notícias para frente. Não nos iludamos, porque não haverá dias melhores. Quando nós passamos pela pandemia, um desejo que nos impulsionou foi aquele desejo de normalidade. Não, agora passou, tudo vai voltar ao normal. E eu pergunto para os irmãos: voltou ao normal? Voltou não. Aparentemente parece que voltou ao normal, porque a gente voltou a ter liberdade para sair de casa, a gente foi trabalhar, a gente foi estudar, a gente foi passear, a gente foi construir casa. Existem aquelas questões que são básicas da vida, que independente do contexto em que nós vivemos, nós estaremos fazendo. Dos jovens solteiros aqui, quem vai deixar de casar por causa do que está por vir? Levante a mão. Hã? Ninguém, né? Ninguém vai deixar de casar. Mas sabe que o que está por vir não é fácil, não é brincadeira, vai ser difícil. Eu lembro do meu filho, o Rodrigo sempre foi muito engraçado desde pequeno. E quando a gente falava nos cultos domésticos sobre a volta de Jesus, e ele falava assim: pai, Jesus não pode voltar agora não. Mas por que, meu filho? Pai, porque eu ainda não casei. Aí depois de casado, a gente conversando sobre a palavra de Deus, a volta de Jesus: pai, Jesus não pode voltar agora não. Por quê? Porque ainda não fui pai, quero ser pai. Então, a gente, apesar dos pesares, existem coisas que a gente vai continuar fazendo, mas isso não quer dizer que voltamos a normal ali, não quer dizer. Na verdade, estamos caminhando para o caos descrito pela palavra de Deus, que representa a proximidade da volta de Cristo. Casando ou não, isso vai acontecer. Se eu fizer dieta ou não, viu, Eduardo? Se a gente fizer dieta ou não, isso vai acontecer. Se eu trabalhar ou não, isso vai acontecer. Então não podemos simplesmente julgar essa questão a partir das nossas rotinas, daquelas atividades que são inerentes ao viver humano, que as coisas voltaram ao normal, porque não voltaram. Muito pelo contrário. Os sinais de que estamos caminhando para o fim estão sendo acentuados. Cada dia algo novo acontece, novos sinais são revelados, e nós precisamos nos preparar para o que está por vir, porque a palavra de Deus não promete dias fáceis, muito pelo contrário, ela registra que virão dias difíceis, mas nestes dias difíceis, e hoje, Deus está comprometido conosco em cuidar de nós, em suprir a nossa necessidade. Deus não vai nos desamparar no dia mau. Eu ontem, como falei pela manhã, nós estávamos na festa de aniversário do meu sogro, da minha sogra lá em Guapimirim, e me foi dada a oportunidade de trazer a palavra naquela oportunidade. E Deus colocou no meu coração o Salmo 37, verso 25, que é um versículo bem conhecido também, que diz assim: fui moço e agora sou velho,
mas nunca vi um justo a mendigar o pão. Davi escreve essas palavras, que palavras extraordinárias. Davi está dizendo ali, olha só, gente, depois de tudo que eu já vivi, debaixo dos cuidados de Deus, eu quero dizer para vocês o seguinte: a vida trará os seus momentos de aflições, de dificuldades, passaremos por apertos, por falta de dinheiro muitas vezes, por desemprego, por problemas de enfermidade que vai limitar a nossa vida financeira. Mas Deus nunca deixará o seu povo mendigar o pão. Você consegue entender isso? Deus jamais permitirá que o seu povo chegue à miséria, porque o que tira a nossa dignidade é a miséria, não é ter o pouco recurso. E isso é tão gostoso quando a gente pensa, porque nós temos aqui alguns aposentados, alguns idosos aposentados, mas ao longo desses quase 17 anos que aqui estou, eu não vi os nossos aposentados chegarem ao ponto da miséria. Irmãos mais antigos aqui, vocês já viram isso? Muito pelo contrário. Os nossos irmãos aposentados são um exemplo de fidelidade nos dízimos. As campanhas que foram feitas aqui para missões, através da Escola Bíblica Dominical, a classe da terceira idade sempre se destacava com as maiores ofertas. Sim ou não, Janete? Não é? Que foi professora da classe da terceira idade. Sempre a terceira idade colocava as outras classes no bolso. Uma classe composta, na sua maioria, de pessoas aposentadas. Então, o que eu aprendo aqui, nesse momento da vida de Elias, é isso: Deus não poupará do seu poder para sustentar o seu povo em tempos difíceis. Deus fará ações sobrenaturais para trazer sobre o seu povo o devido sustento. E para que isso se torne uma verdade na minha e na sua vida, basta que apenas continuemos a confiar em Deus e a servi-lo com alegria e singeleza de coração. O problema é que muitas vezes nós nos desesperamos diante da falta de uma solução rápida. Nós estamos mal acostumados queremos tudo rápido, queremos para ontem. Mas as ações de Deus são ações pontuais. Deus faz tudo a seu tempo. Se Ele julgar que tem que fazer uma intervenção agora na sua vida, Ele vai fazer. Mas se Ele julgar que essa intervenção precisa ser feita daqui a um mês, Ele vai fazer daqui a um mês. Você pode fazer vigília, pode fazer jejum e oração, que é daqui a um mês, porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E se tudo é no tempo de Deus, eu é que preciso aprender a confiar e a esperar no Senhor. Elias não se preocupou. Deus falou para ele: meu filho, vai para tal lugar, vai lá que você vai beber água do riacho, e eu vou mandar os corvos te servirem. E ele foi, e Deus não decepcionou a fé de Elias. Deus não decepcionou a fé de Elias. A segunda coisa que aprendo nesse texto é que a providência divina, ela se manifesta de acordo com a intensidade da dificuldade.
No verso 7 do capítulo 17, por favor. A gente lê o seguinte: algum tempo depois o riacho, o quê? Secou-se. Por causa de quê? Por causa da falta da chuva. Isso ia acontecer? Ia. Parou de chover, não é? Parou de chover lá em Papucaia, aquele rio bonito lá do seu sítio, não vai dar para nadar lá. Então, porque parou de chover, né? Se houver uma alteração climática, lá no Ceará, né, Ana? Lá na casa do seu pai também é assim, né? Tem aquele período do ano que chove, aí o rio fica bonito lá no terreno do seu pai. Até aquele período do ano que fica escassas chuvas, não adianta ir para lá que você vai pisar na areia, né? Então, isso iria acontecer, mas Elias se precipitou, Elias se preocupou? Não, Elias esperou no Senhor. E aí no verso 8, por favor. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus trabalha de acordo com a intensidade da dificuldade. A dificuldade mudou de nível, né? Deus vai junto. A providência de Deus se manifesta na medida da nossa dificuldade. Nada passa despercebido dos cuidados de Deus. Deus tem tudo no seu controle. Tinha como ele viver da natureza, então fica lá na beirada do riacho. Mas agora ele precisava de um suporte, de um auxílio de alguém. E Deus usa o improvável. Como já falamos, uma viúva naquela época era alguém que precisava de ajuda. Mas Deus diz: olha, eu já ordenei a uma viúva, não é, daquele lugar que lhe forneça comida. Se eu e você estivéssemos no lugar de Elias, o que nós falaríamos para Deus? Vou passar fome junto com ela. Não é? O lado humano, né? Mas logo uma viúva, Deus. A viúva não está vendendo o almoço para comer no jantar. Como é que ela vai me sustentar, Senhor? Mas Ele é Deus. Ele usa o improvável para mostrar para nós que nada lhe é impossível. Então Deus sustentou Elias por meio da viúva, mas também de igual maneira sustentou a viúva por causa de Elias, né? Se você ler aí a partir do verso 8, né, do verso, deixa eu botar mais para frente aqui por causa da hora, né? Lá no verso de número 10, põe o verso a partir do verso 10, né? Então ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Não é? Olha que situação crítica, né? Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse.
Primeiro, porém, essa parte que eu acho assim incrível, né? Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu. Olha, né? Elias estava explorando a viúva. Relação abusiva, não é? Explorando uma pessoa que estava exposta, não é? Que coisa feia, né, de Elias, né? Mas quem era Elias? Era o homem de Deus. E aquele princípio que já aprendemos na palavra de Deus: se você abençoa, você é abençoado. Aquilo que a mulher pensava que seria para servir a ela e ao filho, ele requer dela. Queridos, que coisa interessante. Como a gente precisa aprender a confiar em Deus. Quando recebemos os nossos recursos, todo mês, tem aquela parte que a gente precisa de direcionar para Deus. E muitas vezes a gente falha porque a gente pensa em nós primeiro. Poxa, essa parte aqui é para mim e para o meu filho. Mas o profeta disse o quê? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Queridos, o que Deus requer de nós não vai nos fazer falta. O profeta orientou aquela mulher, ela fez o que o profeta solicitou, atendendo primeiro. E o que aconteceu? Não faltou farinha, nem faltou azeite. E aquela mulher passou a se sustentar através da farinha e do azeite. Tudo porque ela orientou-se, ela obedeceu à palavra do profeta de Deus. Pastor, o senhor está advogando em causa própria? Sim e não. Sim, porque Deus me colocou como porta-voz dele. Então, em nome dele, eu estou dizendo: confie no Senhor, seja fiel ao Senhor, faça o que diz a palavra de Deus, confie em Deus. Pastor, o arroz está ficando caro, não importa, seja fiel, cumpra o seu compromisso com Deus, porque não vai faltar nem farinha, nem azeite na sua casa. Não vai faltar. Se Deus não mandar os corvos, Ele vai levantar a viúva. Ele é Deus. Duvidas? Eu não duvido. Já contei para os irmãos aqui que um dia eu fui servido, eu e minha família, por um corvo. Não literalmente o pássaro. E de uma viúva também, né? Que agora já está nos braços do Senhor, né? Minha esposa lembrou aqui, né? Agora já está nos braços do Senhor. Deus não vai deixar que o seu povo passe miséria. Deus não vai deixar que o seu povo passe necessidade. Se o aperto chegar, chegará com o aperto a providência divina. Porque Deus cuida e governa a sua criação. Deus cuida dos seus filhos. A relação de Deus conosco é uma relação paternal. Ele é pai, e pai se mata para alimentar os seus filhos. Ele chega a dizer: ainda que uma mãe
que está amamentando o seu filho, dele se esquecer, qual é o final do verso? Eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Dias difíceis estão por vir? Sim. Tempos ruins? Sim. Mas Deus ainda é o mesmo. E assim como Ele fez milagres no passado, Ele fará milagres em nossa vida no presente. Tudo que nós precisamos fazer é permanecermos fiéis. Em terceiro lugar, em meio a grandes dificuldades por causa da providência divina, os milagres não deixaram de acontecer. Fome naquela época, grandes dificuldades, mas a fonte de poder de Deus não secou. Deus não deixou de fazer milagre. A partir do verso 17, o que acontece? O filho daquela mulher, ela morre. Ele morre. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar. Então o menino morreu. E aquela mulher entrou em pânico. E aquela mulher ficou tanto em pânico que chegou a culpar Elias pela morte do seu filho. Está aí o verso. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Né? Então, obrigado, Carol. Ela culpou Elias, mas Elias ora a Deus, e Deus devolve a vida àquele jovem. Tempo de fome, grandes dificuldades, mas os milagres do Senhor não deixaram de acontecer. Você crê em milagres? Para os dias que virão, nós precisaremos aprender a crer em milagres. Porque nós vamos olhar para um lado e para o outro e não veremos alternativas. Se tudo que estiver sendo fomentado nesta terra, ao ser colocado em prática, hoje a liberdade que nós temos de administrar a nossa vida, os recursos que chegam às nossas mãos, isso vai acabar. Eu tenho meu dinheiro, eu que mando no meu nariz. Isso vai acabar. Mas o poder de Deus jamais acabará. Portanto, hoje, comece a corrigir a sua postura. Não confie nos recursos que você tem. Não confie na capacidade que você tem de trabalhar, de se dedicar, de gerar recursos. Logicamente, enquanto você puder, não deixe de fazê-lo. Não deixe de trabalhar, não deixe de usar as suas habilidades. Mas os dias estão contados para que nós venhamos a viver na dependência de um governo mundial. Um governo que não vai estar aqui no nosso país. Porque se com um governo aqui no nosso país, a gente já tem dificuldade de ver as nossas necessidades supridas, imagine um governo que vai estar, só Deus sabe aonde, longe, sem conhecer as nossas necessidades, mas com o poder de dizer: eu posso te dar isso, mas você não merece receber isso. Nós não teremos mais essa liberdade, essa autonomia de, eu meto a mão no bolso, eu tenho
X propriedades. Isso tudo está com os dias contados. E a única coisa que nós teremos será a nossa fé. A nossa capacidade de perseverarmos, confiando no Senhor, para que o Senhor possa nos socorrer em tempos difíceis. Então hoje é dia de nós aprendermos a confiar em Deus. Não vamos deixar acontecer para depois, e agora o que eu faço? Hoje é dia de aprendermos a confiar em Deus, de aprendermos a esperar no Senhor, de aprendermos a andar com o Senhor e de dele depender, porque se nós não aprendermos agora, certamente nós vamos nos perder quando estes dias chegarem. Mas por último, queridos, em meio a grandes dificuldades, nossa disposição de coração para crer na providência divina pode ser o fator fundamental para a salvação de uma vida. O filho daquela viúva morreu, aquela mulher culpou a Elias pela morte do seu filho. Elias tomou aquela criança em seus braços, colocou sobre a sua cama e orou por aquela criança. Perseverou em orar e Deus devolveu a vida àquele jovem. E o que aquela mulher falou? Verso 24, por favor, para a gente encerrar aqui. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Nós temos esse é um problema que a gente precisa corrigir na nossa vida. Diante das dificuldades, a gente olha só para... A gente só olha para nós. Eu estou com problema, Deus tem que resolver, tem que dar uma solução. O irmão ora por mim. Não é assim? Irmãos, orem por mim. A gente nunca lembra que Deus usa as circunstâncias para alcançar outras vidas que precisam também da graça dele. Aquela mulher precisava de passar por essa experiência junto ali à companhia de Elias, para que ela definitivamente abrisse o coração, reconhecendo Elias e consequentemente reconhecendo o próprio Deus. Vejam que aquela mulher já tinha vivenciado uma experiência, porque ela foi testemunha ocular da multiplicação da farinha e do azeite. Ela já tinha visto. Mas me parece, no meu entender, que aquilo não foi suficiente para ela se quebrantar diante de Deus. E agora Deus tira o filho dela, e aquela mulher se volta para Elias e diz: olha, você é o culpado, você veio aqui para me lembrar do meu pecado, você está me punindo pelo meu pecado, e só Deus sabe a que aquela mulher estava se referindo. De alguma forma, a perda do filho dela fez com que ela lembrasse de que ela estava diante de Deus em pecado. Mas quando ela recebe aquele filho de volta, ela se rende a Elias, reconhecendo como um homem de Deus, e que da sua boca a verdade era proferida. Ela reconhece
que havia um Deus presente na vida de Elias. E aquela mulher, com essas palavras, entendo eu, ela se rende à realidade, à verdade de que havia um Deus e esse Deus estava presente na vida de Elias. Você já parou para pensar que através do seu sofrimento, da sua luta, da sua dificuldade, Deus está querendo usar a sua vida para alcançar outras pessoas? Você já parou para pensar que nos dias que estão por vir, essa necessidade de Deus vai se acentuar devido ao sofrimento que irá se abater sobre a face da terra, e que nós, igreja do Senhor, sofrendo junto com as pessoas, teremos que ter uma postura diferenciada, tal qual a postura de Elias, para que as pessoas que precisam ser salvas efetivamente reconheçam que há um Deus, e esse Deus está presente na nossa vida. Queridos, nós temos que nos preparar para isso. Nesses dias, não haverá tempo de nós nos prepararmos, o tempo é hoje. Enquanto você tem acesso à Bíblia, enquanto você tem acesso à igreja, enquanto você tem tempo para orar, para cuidar da sua vida, para governar a sua vida, hoje é o tempo de você se preparar. Quando nós estivermos na fogueira, vai ser tempo apenas de perseverar na fé e deixar o resto com Deus. Já pararam para pensar nisso? Então hoje o Senhor está propondo a você parar para pensar. Porque o mundo em que nós vivemos nos mantém presos, para que nós estejamos apenas pensando no hoje. Hoje eu vou fazer, hoje eu vou acontecer, não sei o quê, estou olhando só para o meu umbigo. Mas os dias que virão, serão dias difíceis, mas Deus, nestes dias, continuará buscando pessoas para serem salvas. E Ele vai continuar procurando usar a igreja, seus filhos, seus servos, para que estas vidas sejam salvas. Agora, se ao chegarmos estes dias, não estivermos preparados e nos comportarmos como as pessoas sem Deus, na verdade isso vai ser uma revelação do tipo de vida cristã que vivemos, enquanto estava tudo bem. Então hoje é tempo da gente acordar, da gente aprender a viver contando com a providência divina. Hoje, enquanto Deus me dá a oportunidade de governar minha vida, de cuidar do meu trabalho, de gerar recursos, vamos continuar, mas não vamos fazer disso o nosso tudo. Porque chegará um tempo em que a gente terá que ser maduro para viver única e exclusivamente na dependência do Senhor. Para ser como o profeta Elias. Vai para o riacho, que eu vou te sustentar lá. Sim, Senhor, eu confio, vou tranquilo, que eu sei que o Senhor não vai falhar. Não, agora você vai para Sarepta, porque tem uma viúva lá que está para fazer a sua última refeição, juntamente com seu filho, mas vai para lá que ela vai te sustentar. E aquilo que é improvável, você vai ter que crer, que Deus é poderoso para lançar mão de onde não tem para sustentar você. Minha esposa está lembrando aqui, né? Na sociedade atual, um homem para ser sustentado pela mulher é complicado, né? Entra em crise. Agora imagine por uma viúva que não tinha onde cair morta, né? Mas Deus é Deus. E Ele faz as coisas da maneira como lhe apraz. Porque Ele é soberano.
Ele pode todas as coisas. Amém, queridos? Que Ele nos abençoe, que Ele aplique melhor a sua palavra ao nosso coração, que nós saiamos desse posicionamento de julgar que está tudo no nosso controle, e que tendo a capacidade de fazer dinheiro, não vou ter problema. Não se agarre a isso. Aprenda a viver com Deus, aprenda a depender de Deus, porque vai chegar um tempo em que o dinheiro não estará nas suas mãos, para o seu controle, para a sua administração. Vai chegar um tempo em que você vai produzir, mas o dinheiro não vai vir para a sua mão. Vai vir uma cota para você. Vamos ver se você merece receber X cota. Se eu não me engano, é agora em agosto, né, que o nosso país implanta a moeda digital, né? Acho que é agora em agosto. Tem essa informação, Carol? A moeda digital, o real digital, é agosto, né? Que está previsto, né? Julho ou agosto, né? Não é? Então, isso quer dizer o seguinte: dinheiro digital vai estar na sua mão. Hoje você pode pegar e juntar dinheiro, botar lá debaixo do colchão e tal. Mas dinheiro digital? Pois é, essa é a realidade que se aproxima de nós, e a gente precisa entender os ensinos de Jesus, que apontam para que nós aprendamos a viver pela fé. Que Ele nos abençoe e melhor aplique a sua palavra, os seus ensinos ao nosso coração. Amém, queridos? Vamos aos nossos anúncios. Cantina está funcionando, tem pastel e sopa de ervilha a R$7. Pastel de quê? Dilma? Pastel de queijo, pastel de carne, queijo e carne, né? Então nos abençoe adquirindo um lanche lá na cantina. Pode passar. Terça-feira o nosso bazar estará funcionando a partir das 10 horas. Vamos orar pela equipe do bazar. Quarta-feira não vai haver. É verdade, quarta-feira não vai ter o café e oração, não, é o jantar dos namorados, né? O Arthur já se inscreveu? Não? Por isso que você estava boicotando, né? Viu como é que a gente pega? Então, quarta-feira, o jantar dos namorados, o casal a R$60, a irmã Neila quer falar, e nós vamos ouvi-la. Queridos, quem ainda não contribuiu com o jantar, com a sua presença, com o seu ingrediente, contribua, dá uma força aí para o jantar. Todo ano nós fazemos, é lindo, é maravilhoso, é gostoso, é interessante. Este ano nós estamos com 10 casais. Nós já tivemos aqui quase 40 casais. Este ano eles estão meio tímidos. Depois dessa palavra, vamos crer, olha aí a palavra da viúva aí. É uma benção, é muito interessante. Muitos casais já participaram, vai ser muito bom. Quem não puder, poxa, irmã Neila, eu vou dar 2 latas de creme de leite para ajudar. Vai ter fricassê, vai ter risoto, vai ter lasanha, não é? Vai ser muito gostoso, tudo de gostoso, lanche gostoso. Venha participar, não deixe de participar. Me procure ali na porta, convide um amigo. Ainda dá tempo até hoje, mais tardar amanhã, porque a gente tem que providenciar os ingredientes, tá? Então venham, participem. Vai ser muito bom, tá bom? E olha, a palavra do pastor foi tão boa, gente. Que palavra abençoada, né? Me fez lembrar em 2022. Eu estava aqui como líder das mulheres e nós estávamos passando uma situação difícil, né, financeiramente.
e Deus colocou no meu coração que a casa estava feia, os bancos estavam feios, manchados, era 75 anos da igreja, e eu senti de Deus, nós precisamos arrumar esses bancos. E a situação financeira estava difícil, o pastor, que é meu marido, não estava recebendo salário. Ele não estava recebendo salário. E Deus me falou, vamos fazer os bancos. E algumas pessoas falam, você é louca, fazer banco, o pastor nem está recebendo, vai levantar dinheiro para ele. Olha, irmãos, o que eu ouvi, até dele mesmo, ele disse, mas você tem certeza? Tenho, Deus quer que façamos o banco. Ele vai providenciar. Olha, Deus é maravilhoso. O que Ele fez com aquela mulher, Ele fez com a gente. Nós investimos nos bancos, cuidamos da casa do Senhor e Deus cuidou do nosso sustento. Lá em casa, o pastor não recebia salário. Nós nunca ficamos sem almoço. As contas foram todas pagas. O pastor não recebia salário. Aconteceram coisas, né, difíceis. Então, você que está com dificuldade de vir no jantar, creia. Vai contribuir para terminar a obra do quarto andar, vai contribuir para o cabeamento, vai contribuir para o coisa da bateria, que eu esqueci ali o nome, o protetor ali da bateria, aquário, outro nome que vocês queiram dar, vai contribuir, não vai faltar na sua casa. Não faltou na minha. O pastor não tinha salário e os bancos ficaram lindos. Não vai faltar na sua casa. Sou testemunha ocular, não vai faltar, não faltou na minha. Se você puder contribuir, traga alguma coisa. Esses pratos têm os ingredientes, qualquer contribuição vai ser bênção. Contribua, porque Deus é fiel. Sou testemunha. Então está aí a palavra de fé. Se você crê, diga amém. Então vamos lá, agora vamos ver a prática, né? Dizer amém é fácil. Agora vamos partir para a prática, não é? Vamos perseverar. Domingo que vem, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. Carol, qual o tema domingo que vem? Domingo que vem, qual o tema da nossa lição? A segurança da salvação. Você tem dúvidas quanto à sua salvação? Domingo que vem você vai tirar essa dúvida, né? Você tem dúvida das garantias da sua salvação? Domingo que vem você vai tirar essa dúvida. Então domingo que vem às 9 horas da manhã, vem para cá estudar a palavra do Senhor. Às 10h20 nosso primeiro culto de louvor e adoração. E às 19 horas o nosso segundo culto de louvor e adoração. Vamos orar, vamos convidar pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. E do dia 22 ao dia 26 de julho, de 15 às 17 horas, a nossa escola bíblica de férias, a famosa EBF, que vai ser promovida pelo Departamento Infantil. E o tema dessa EBF é o plano perfeito, não é? Então, ore pelas professoras, se possível, venha ajudar, esteja convidando crianças, não é, para participarem da nossa escola bíblica dominical, e vamos crer no resultado desse trabalho, não é? Então, de 22 a 26 de julho, de 15 às 17 horas, a nossa EBF. Fechou? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, nossa gratidão a cada irmão que conosco permaneceu, àqueles que estão nos acompanhando pela internet, nossa gratidão. Deus abençoe a todos, que o Senhor nos conceda uma semana sob os cuidados santos do seu Espírito Santo. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, estamos gratos ao Senhor, porque cada vez que abrimos a Tua palavra, que a lemos, o Senhor nos mostra diferentes ângulos do que a Tua palavra nos traz. E nesta noite em especial fomos chamados a uma mudança de postura, e fomos exortados
a estarmos colocando em prática, a fim de que aprendamos de uma vez por todas a viver pela fé, a viver na dependência do Senhor, a viver, ó Deus, esperando no Senhor, que o Senhor nos ajude a controlar a nossa ansiedade, aquele senso de urgência que muitas vezes afeta a nossa mente, o nosso coração, e nos leva, Senhor, a tomar decisões incompatíveis com a vontade do Senhor, e muitas vezes, em razão disso, nós criamos problemas que nos trazem profundos aborrecimentos, aumentam o nosso sofrimento, nos trazem desgastes e prejudicam a nossa vida e a nossa saúde. Por isso, nos ajude a crer que o Senhor é Deus presente, é aquele que tem um compromisso de nos amar com um amor leal e de cuidar de todas as nossas necessidades no tempo próprio, no momento adequado, porque o Senhor tem todas as coisas controladas, centralizadas nas tuas poderosas mãos. Por isso, nos ajude. Rogamos que o Senhor agora nos leve de volta para casa em paz e em segurança, nos dê uma noite abençoada, e a semana que ora se inicia, que ela seja vivida sob o comando, sob a orientação do Teu Espírito Santo. Guarda a nossa mente, guarde o nosso coração, oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.